Paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, sou aqui de Americana e convido a você a inscrever-se no canal, curtir e compartilhar para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Hoje, nesta lição de número 5, estaremos estudando sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Um assunto bastante interessante que estaremos a comentar segundo a graça do Senhor Jesus. O que abordaremos nesta lição? Quando começa a vida? Bênção incondicional e bênção condicional. Dessacralização, o que é? Aborto na questão da histórica, a historicidade do aborto. Legislação no Brasil e no mundo que fala sobre o aborto, o argumento progressista e, por fim, a nossa posição como servos de Deus. Dentro desse assunto é que estaremos discorrendo a nossa lição neste dia. Pois bem, a lição número 5, ela vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. E o nosso comentarista, ele vai trazer aqui o texto básico da nossa lição sobre a concepção virginal e miraculosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes que adentremos aqui, eu quero abordar alguns detalhes. Nós podemos ver a bênção incondicionada e a bênção condicionada. Depois disto, eu quero falar sobre o quando é que começa a vida. Pois bem, a bênção incondicionada é a bênção da frutificação e da geração de vida no ventre materno. Quando Deus, ele cria o homem, lá no capítulo 1 e no versículo 28 do Gênesis, vai dizer assim: Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso, Deus, ele faz esta bênção antes da queda. Depois da queda, nós vamos ver outra vez o Senhor falando para que o homem multiplicasse e enchesse a terra. Após a destruição, após o dilúvio, Deus vem e diz assim para Noé: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Desta maneira, Deus deu ao homem a bênção da geração, da multiplicação, da frutificação. Aí nós vamos ver que esta bênção, ela é incondicionada, se o homem serve ou não serve a Deus. Existem algumas bênçãos, muitas bênçãos na palavra de Deus que são condicionadas. Por exemplo, aquelas relatadas no capítulo 11 e no capítulo 28 de Deuteronômio são bênçãos condicionadas à obediência que Deus fez a Israel. Por vias de consequência, nós podemos analogicamente aplicar à igreja bênçãos condicionadas. Mas existem bênçãos que são incondicionadas, que não é do homem, mas ela é própria de Deus e Deus dá e não exige nada em troca do homem. Como é a questão de geração de vida, da frutificação e multiplicação. Então, nós vemos aqui que esta geração, esta frutificação de vidas, é uma bênção incondicionada de Deus ao ser humano. Uma bênção incondicionada de Deus ao ser humano. Quando Deus chama Abraão lá no capítulo 12 do Gênesis, de 1 a 3, nós vamos ver ali a bênção incondicionada que Deus deu para Abraão. Quando Deus chama a Isaac no capítulo 26, também do Gênesis, versículos de 1 a 5, a bênção ali a Isaac é incondicionada, ela partiu diretamente de Deus, escolhendo a Isaac para que ele herdasse as bênçãos de Abraão. E no Gênesis capítulo 35, versículos de 9 a 12, nós vamos ver Deus descendo e falando diretamente com Jacó, dizendo o seu nome é Israel. E ali Deus fazendo ali esse pacto de aliança com
Jacó, chamando-o de Israel, de 9 a 12, vai mostrar ali uma bênção incondicionada, que Deus fala assim, olha, aquilo que eu prometi aos teus pais, a Abraão e a Isaque, elas se materializarão na tua vida, dos teus lombos sairão reis, e você vai possuir, a tua geração vai possuir a terra que eu havia prometido. Bênçãos incondicionadas. Aí nós vamos, dentro desse ponto, nós podemos questionar então, quando é que começa a vida humana? Quando é que começa a vida humana? Nós temos algumas pessoas que definem a vida humana, o começo da vida, depois do 14º dia, outros depois da 8ª semana. Então são várias teorias, mas onde é que começa? Nós vemos que quando acontece o encontro do gameta masculino com o óvulo feminino, nós vamos ver ali a formação, quando há essa fusão do gameta masculino com o feminino, nós vamos ver aqui que vai formar a célula ovo ou zigoto. E quando forma essa célula ovo ou célula zigoto, então ela começa um processo de transformação. Aí já no 4º dia ela já está apegada ao útero e ali ela começa a se multiplicar de forma veloz, rápida. Mas aí alguém vai dizer, mas isso não é vida. Mas aonde começa a vida? Desde o momento que houve a união, a partir dali começa a multiplicidade de células. Ela começa a se multiplicar e vai formando, até que começa a surgir o coração, os olhos, e vai formando o ser dentro do ventre materno. Então, a vida, ela começa na concepção. Alguém vai dizer, mas a pessoa pode não saber, não sentir, não perceber. Mas ali dentro já existe uma vida que está em processo de formação. Alguém vai dizer que só pode ser reconhecido a vida depois de formado o sistema nervoso. Aí a pergunta é essa: mas por que formou o sistema nervoso? Ele formou do nada? Não, ele formou porque já veio de um processo de formação anterior que o precedeu. Então, aí começa a vida. A vida, ela começa na concepção. E quando falamos que a vida começa na concepção, parece algo assim ultrapassado, parece algo grosseiro. Por quê? Porque não é este o pensamento, não é este os argumentos usados pelo pensamento, pelo ensinamento progressista. Não é este o ensinamento deles, como nós vamos falar mais adiante. Então, agora, paramos aqui, façamos aqui uma pausa e vamos falar acerca do aborto. Por quê? A dessacralização. O que é a dessacralização? Dessacralização é fazer perder o caráter sagrado. Quando perde o caráter sagrado, isso é dessacralizar. É o que nós vemos no dicionário Howells, ele vai dizer isso. Aí nós tem outra colocação que ele vai dizer assim: a secularização, desmistificação, fazer com que algo deixe de ser considerado sagrado, divino e inviolável. Então, olha só, isso é a dessacralização da vida. E quando vai se falar do aborto, é justamente isso, a dessacralização da vida. E a palavra aborto, ela vem de duas palavras, né? Ab, que é privação, e ortus, que é nascimento. Aborto ou seja, privação do nascimento. Abortus, a privação do nascimento. Aí, dentro desse ponto, o que diz a história acerca do aborto? Dentro dos antigos, da história antiga, já se falava. Por exemplo, o Código de Hammurabi, que foi do século VIII, ou melhor, do século XVIII a.C.,
aplicava castigo severo para quem induzisse um aborto. Tiglat-Pileser, do século XII a.C., punia as mulheres que induziam o aborto. Hipócrates, médico grego, num do juramento da medicina, ele vai dizer o seguinte: o juramento era recitado pelos médicos no dia da formatura. Dizia: não darei a nenhuma mulher um pessário para provocar um aborto. Olha só, isso no juramento de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Sêneca, ele dizia assim: elogiou a sua mãe por não lhe ter matado com esta prática. E aí nós vamos para a legislação. O Código Penal do Império, que foi a melhor legislação penal que o Brasil já teve, o Código Penal do Império, ele trazia a pena de 3 anos de prisão e ainda trabalhos forçados, no artigo 198. E hoje, como está a nossa legislação concernente ao aborto? Primeiro, no artigo 124 até o artigo 128 do Código Penal, que é do capítulo que trata dos crimes contra a vida, que começa lá no artigo 121. Então, aqui nós vamos ver a respeito do aborto. É tratado como crime. E dependendo das condições, eu não vou descer aqui nas minúcias, mas dependendo da condição, a pessoa pode ser apenada até por 10 a 12 anos. É a previsão, até 10 anos de reclusão em razão do aborto, pela prática criminosa do aborto. Então, essa questão do aborto, aqui no Brasil, ela é tida como crime. Abortar é crime. Mas por que o abortar é crime? Porque a vida é protegida pela nossa legislação. O Código Civil Brasileiro, no artigo 2º, ele vai dizer ali que a pessoa ela adquire a personalidade jurídica quando ela nasce com vida. Os seus direitos, porém, retrocedem à concepção. Ou seja, a criança, antes de nascer, ela já possui direitos a serem preservados. Então há uma série de direitos que é preservado, é garantido à criança ainda no ventre materno. Por exemplo, se a mulher ela já nasce uma criança 180 dias depois do casamento, é tida como o pai ali, aquele com quem ela se casou, é considerado como o pai da criança. Se o marido morre e ela vem a dar à luz 300 dias depois da morte do marido, aquela criança que nasceu é reputada como do falecido. Então, ou se houve divórcio, separação, aí já é outra questão. Então, mostra que o nosso direito, o direito brasileiro, o arcabouço, Código Civil, a Constituição no artigo 5º e também o Código Penal protege a vida desde a concepção. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, protege a criança desde da sua concepção. Há uma proteção na nossa legislação. E essa proteção não caiu. E o Brasil não é o único. A maneira como você ouve as explicações, os argumentos progressistas na mídia, né, dá a impressão que o Brasil está lá embaixo, é uma loucura, aquela coisa. Não é verdade. O Brasil, a nossa legislação, ela adota a teoria concepcionalista, direito da criança desde a sua concepção. No caso, por exemplo, na Argentina, o Código Civil da Argentina, no artigo 70, ele protege a criança desde a concepção. O Código Civil, artigo 22, do Código Civil do México, ele protege desde a concepção. O artigo 17 do Código Civil, olha só, da Venezuela, ele protege a criança desde a concepção. Então, nós estamos vendo aqui que a teoria adotada pelo Brasil é a teoria concepcionalista. Teoria concepcionalista. O artigo 2º do Código Civil brasileiro, também o artigo 1º do Código Civil alemão, defende, da Suíça,
e o da Suíça, artigo 31 do Código Civil da Suíça, também protege a vida desde a concepção. Então, o argumento propalado na mídia, e muitos debatem, muitos jornalistas progressistas, eles falam como se fosse exatamente o oposto, e não é. O Brasil está dentro deste patamar que protege a vida. E agora, todos esses movimentos que está acontecendo aí são movimentos estranhos que vão contra a palavra de Deus. Pois bem, o nosso comentarista, ele vai trazer aqui, o pastor Douglas Batista, ele vai falar acerca da concepção virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele vai abordar logo no tópico primeiro da lição, ele vai falar que o anjo apareceu a Maria e trouxe-lhe uma palavra, salve agraciada. E vai falar que ela conceberia e daria à luz um filho. Aí ela vai dizer o seguinte, como será isso se eu não conheço o varão? Em outras palavras, eu estou noiva, mas ainda não me casei, ainda não tive contato com homem algum, como será isso? Aí o anjo vai dizer a ela, a virtude do Altíssimo te cobrirá e te acharás grávida. Isso para ela foi bastante, ela creu nisso, ela aceitou isso. Aí o anjo, para aumentar a sua fé, diz para ela, a tua prima Isabel, que era chamada estéril, esse já é o 6º mês para ela. E ela vai até Isabel, que já estava grávida. E quando ela chega na casa da sua prima Isabel, que ela dá a saudação, Isabel ela já profetiza e já se alegra no espírito. Porque ela vai dizer assim, que ela se sentiu honrada em receber a visita da mãe do Salvador do mundo. Porque ela disse, quando a tua saudação entrou em meus ouvidos, a criança saltou de alegria no ventre. Cumprindo-se a palavra que a criança, João Batista, profeta de Deus, que prepararia o caminho para o Messias, seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. E quando houve essa saudação, ali a presença do Senhor Jesus no ventre de Maria contagiou espiritualmente, mostrou ali, manifestou aquela presença gloriosa, e a criança saltou de alegria no ventre de Isabel, que era estéril. E Deus trabalha sempre na esterilidade da mulher para mostrar o seu poder. No caso de Sara, era estéril. As matriarcas eram estéreis, como Sara, como Rebeca. Isaac orou 20 anos para que ela pudesse conceber. Raquel, que era a mulher amada de Jacó, também era estéril. Jacó teve que orar para que ela pudesse então ali gerar um filho. Chegou no dado momento, no capítulo 30 do Gênesis, no versículo 1, que ela chega para Jacó e ela fala uma palavra, né? Ela diz assim, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Então mostra a sua esterilidade, o seu desespero em poder gerar. E Deus sempre trabalha com as estéreis para produzir coisas grandes. Por exemplo, nós vemos o caso de Ana, que era estéril. E Deus deixou que ela fosse estéril para que ela descesse na posição que Deus queria que ela descesse. E quando ela vai naquela posição, Deus lhe ouve a palavra, Deus responde à sua aflição, ela gera Samuel, que veio a ser da linhagem profética, né? Ele veio ali como o primeiro profeta, não que não houvesse profetas antes, mas o ministério profético começa com Samuel. E ele foi sacerdote também do Deus Todo-Poderoso, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, fez a transição do reino teocrático para o reino monárquico. Então nós vemos aqui Deus usando as estéreis, e dentro do ventre materno há um milagre. Há um milagre no ventre, que Deus ele age, Deus faz acontecer. Como Salomão, no capítulo 11 de Eclesiastes, versículo 5, ele fala assim, como o homem não conhece o caminho do vento, também não sabe como se forma o osso no ventre materno.
Isso é milagre, é Deus que faz essas coisas. E no caso aqui de Maria, ela concebeu do Espírito Santo e ela não conheceu José até que Jesus viesse ao mundo. Ele nasceu naturalmente, o nascimento virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nós cremos e aceitamos porque é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus. Dentro desse ponto, nós vemos agora o argumento progressista. O argumento progressista. O argumento progressista é o projeto ideológico que vai disseminar e defender a cultura da morte. O corpo no ventre materno, quando a criança está em formação, não é um corpo, não faz parte do corpo da mulher. É um corpo distinto. É um corpo distinto. Tanto é que a criança, quando nasce, nem sempre ela nasce com o sangue da mãe. Ela vai nascer, às vezes, com o sangue do pai, com a aparência do pai. Então, aquele corpo que está ali carregando no ventre não é dela, ela é apenas a geradora que está gerando, mas há uma vida totalmente independente dentro de si. Logo, ela não tem autoridade para poder matar aquela criança que ela carrega no ventre. Mas é porque às vezes a pessoa fala: não, mas é o meu corpo, é as minhas regras, eu posso fazer o que eu quero. Isso faz parte da bênção incondicionada de Deus, que é a multiplicação, a frutificação. Se a pessoa não quer, gerar, que não pratique então o ato para gerar, que não se exponha na condição de gerar. Porque essa bênção de gerar é uma bênção incondicionada de Deus, não é castigo, é bênção. Faz parte do projeto de Deus, da frutificação e multiplicação da espécie humana. Então não é escolha do homem, é escolha de Deus. Foi Deus quem abençoou, foi Deus quem preparou, foi Deus quem trabalhou para que assim fosse. Desta maneira, nós podemos ver que o homem, a cultura hoje, essa cultura de defender a morte, a cultura da morte, como se fosse algo dissomenos, apesar da nossa legislação definir como crime. O artigo 124, 125 e 126 do Código Penal aponta como crime. E a pena pode ser aumentada de 1/3 e ela pode ainda ser multiplicada, essa pena, dependendo da situação. Nós vemos aqui o que a Bíblia vai falar sobre o aborto. No primeiro ponto que nós vemos que a Bíblia fazendo uma menção direta do aborto, é lá em Moisés. Moisés, ele faz isso no capítulo 21 do Êxodo. No capítulo 21 de Êxodo. E no versículo 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Se 2 homens estiverem brigando, e um deles, não importa se está certo ou se está errado, e ferir a mulher que está grávida, e ela vier a abortar, segundo a lei de Moisés, tinha que pagar a multa. Agora, se a mulher morresse, então aquele que a matou, a mulher grávida, deveria morrer, independente dele estar certo na discussão ou não. Então nós temos aqui Deus, ele falando e preservando aqui a vida. E esse direito à vida, ele vem crescendo. Ou melhor, esse direito à vida, ele vem sendo defendido desde aquela época, vem sendo defendido pelas legislações que se sucederam.
E até hoje a nossa legislação, ela protege e defende o direito à vida. O ventre materno era para ser o local mais seguro para o ser humano. Mas hoje se tornou o lugar mais perigoso do ser humano está o ventre materno, porque milhões de abortos são realizados todos os dias. Milhões de abortos são realizados em todos os lugares, independente das legislações, porque o argumento hoje é esse argumento progressista que vai contra, que ferem os princípios da palavra de Deus. Mas nós somos defensores da vida, como diz aqui o nosso comentarista, o pastor. Ele vai dizer o seguinte, ele faz menção do pastor Cláudio Honor de Andrade, que ele diz o seguinte: o corpo de fato é nosso, por seu intermédio entramos em contato com o mundo exterior e expressamo-nos como seres autônomos. Não nos esqueçamos, todavia, de quem o temos recebido. Por isso, urge-nos tratá-lo como templo do Espírito Santo. Então, esse direito sobre o corpo é relativo. É relativo. Nós temos o direito sobre o nosso corpo, mas devemos saber como cuidar e como tratá-lo. A Bíblia diz que aqui em Coríntios vai falar a respeito do Espírito, do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Se nós destruirmos o templo, Deus o destruirá também. Então o homem tem que ter sim o cuidado com seu corpo, porém ele não pode se entregar à prática abortiva. Nós vemos aqui, olha, uma expressão que o pastor Douglas ele coloca o seguinte: o termo gestação vem do latim gestatione e refere-se ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Desse modo, a aplicação do termo descontinuidade da gestação refere-se à interrupção da gravidez da mulher. Ratifica-se que essa interrupção dá-se o nome de aborto, que pode ser involuntário ou provocado com ou sem expulsão do feto, resultando na morte do nascituro. Então, o nascituro é a criança no ventre. Ela tem todos os direitos, é preservado o Código Civil Brasileiro, artigo 2º. Ele preserva o direito da criança, ele adquire a personalidade jurídica a todo aquele nascido com vida. Seus direitos, porém, retroagem ao tempo da concepção. Ele vai ser consumada a personalidade jurídica quando nasce com vida. Direito, ele nasceu com vida, os seus direitos retrocedem até o tempo, ao período da concepção. Desta forma, qual é a nossa posição da igreja? A igreja defende a vida. A nossa legislação, ela protege e defende a vida. A nossa legislação. Então, o poder judiciário, o poder legislativo estão lá. E nós, a igreja, devemos orar para que eles lá não venham a mudar esse arcabouço legislativo que protege a vida. A vida é bênção de Deus e na mão de Deus está. Aqui na nossa conclusão, a interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. Direito inviolável de nascer. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.